que dizer dessa savana mais rica do mundo? Com mais de 2 bilhões de quilômetros quadrados, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando 22% do território brasileiro. Sendo uma das maiores biodiversidades do mundo, apresenta 30% da biodiversidade do Brasil. Ele é um dos 6 grandes biomas brasileiros e se caracteriza por ser uma zona de transição entre bosques e prados. Considerada a savana mais biodiversa em todo o planeta, o Cerrado brasileiro abrange 8 estados do território nacional, sendo eles Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Piauí. O clima predominante no Cerrado é o tropical sazonal, com longo período de seca no inverno. A temperatura média anual é de 25 graus, podendo chegar a marcações de até 40 graus na primavera. As mínimas registradas podem chegar a valores próximos de 10 graus ou até menos nos meses de maio, junho e julho. A geologia do Cerrado é bastante complexa, englobando tanto bacias sedimentárias fanerozoicas como rochas pré-cambrianas do segmento oeste do escudo atlântico. Seu relevo, que apresenta elevações médias entre 300 e 600 metros, é composto por planaltos, depressões e planícies. Predominam no bioma os planaltos de todos os planos, constituindo extensas chapadas. É no berço das águas do Brasil, o Cerrado, que nasce a maior parte das águas do país. Ele funciona como uma grande caixa d'água, que possui árvores menores, com raízes maiores, que absorvem e distribuem a água por toda a região. E isso garante a sobrevivência de grandes partes da população brasileira. O Cerrado contribui com 8 das 12 regiões hidrográficas do país, com destaque para as 3. As bacias Rio Araguaia, Rio São Francisco e o Rio Paraná. Isso porque é em seu território que encontramos as fontes de uma boa quantidade da água que banha essas bacias hidrográficas. Esse bioma é bem diversificado, sendo campestres bem abertas, como os campos limpos do Cerrado, ou até formas densas florestais, como os cerradões. Buriti, Ingá, Quaresmeia, Gataia, Guariroba, Pequi, Mamacanela, Paineira, Angicó, Jatobá, Canela de Mar e Ipê são apenas algumas das mais conhecidas plantas nativas do Cerrado. Nele, existem mais de 10.000 espécies vegetais identificadas pelos cientistas. Seus frutos são absolutamente necessários para a preservação da vida no bioma. Destes frutos, vivem pássaros, mamíferos, répteis e até os insetos que ajudam na sua polinização e usufruem dos frutos maduros para identificar seus ovos. As populações do Cerrado sabem usar também os frutos para tratar suas doenças. Sim, são até medicinais em sua maioria. Conhecer as riquezas extremamente belas do nosso país é condição fundamental para que possamos assumir uma atitude socioambiental verdadeiramente sustentável. Por isso, vamos conhecer mais alguns frutos típicos do Cerrado. Jatobá. Jatobá. O jatobá já foi muito utilizado em momentos importantes dos povos indígenas. Por esse motivo, ele é considerado um patrimônio nacional. A polpa dessa fruta é um pó verde amarelado e rico em ferro. Baru. O baruzeiro é uma das espécies ameaçadas de extinção por conta do desmatamento predatório. Pequi. Um dos mais conhecidos e consumidos, o pequi possui uma camada de espinho embaixo da polpa. Essa camada esconde uma amêndoa macia e muito saborosa. O seu nome vem do tupi, que significa exatamente pele espinhenta. O Cerrado também oferece grandes variedades de cactos, bromélias e orquídeas. As palmeiras também são bem abundantes no bioma. A fauna do Cerrado continua extensa e diversa. Atualmente, cerca de 2.500 espécies já foram catalogadas na região. Entre os vegetais, estima-se que exista cerca de 10.000 espécies, mas, infelizmente, alguns desses seres estão em processo de extinção, como é o caso do tamanduá-bandeira e do lobo-guará. Dados apontados pelo Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade indicam que mais de 130 espécies estejam nessa situação. Dentre elas, temos
Onça pintada. Considerado o terceiro maior felino, a onça pintada possui hábitos solitários. Sua presença é um morta por fazendeiros e agricultores no Brasil. Em setembro de 2003, o Ministério do Meio Ambiente instituiu o Grupo de Trabalho do Bioma Cerrado, a fim de elaborar uma proposta de programa destinado à conservação e ao uso sustentável do bioma. A iniciativa Cerrado Sustentável possui 4 componentes: criação e implementação de unidades de conservação, apoio a iniciativas de uso sustentável, formulação de políticas e monitoramento ambiental. Nos dias de hoje, acredita-se que o Cerrado tenha perdido cerca de 60% de sua cobertura original, devido principalmente ao avanço das práticas agropastoris, colocando em risco uma infinidade de espécies endêmicas que ocorrem no bioma. A conservação do Cerrado é um enorme desafio, e o avanço descontrolado do desmatamento põe em risco não só a sobrevivência das espécies que ali ocorrem, mas também ameaça seriamente a estabilidade dos recursos hídricos. Duas das principais bacias hidrográficas do Brasil são abastecidas por esses recursos d'água, nascidos inteiramente de áreas do Cerrado, como é o caso dos rios Tocantins e Araguaia. Por isso, devemos cuidar não só desse bioma, mas de todos os outros biomas, para que assim ninguém saia prejudicado.